Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, nos ajude em todas as coisas. Possamos entender a sua palavra mais e mais, para crescermos mais e mais na sua graça e no conhecimento da sua palavra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, por este momento na sua presença, por esse momento em que iremos estudar a sua palavra. Que o Senhor nos abençoe, nos dê o discernimento, que o Senhor nos ajude no entendimento da sua palavra, na revelação da sua palavra para nós. Que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos e filhas que irão ouvir esta mensagem, que estão ouvindo. Que o Senhor os abençoe e os proteja e dê tudo aquilo que eles realmente precisam. Assim fortaleça as suas vidas, suas famílias. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Então, nosso estudo de hoje é Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade. A pergunta é: você está enfrentando alguma tempestade em sua vida? Você está passando por alguma tempestade? Você está enfrentando algum problema difícil em sua vida? Então, todos nós, em algum momento da vida, nós passamos por problemas, nós enfrentamos turbulências, Nós enfrentamos problemas difíceis, muitas vezes de saúde, muitas vezes no trabalho, muitas vezes na família, muitas vezes entre nós mesmos, a nossa mente, nossas emoções. Mas que o Senhor nos ajude, Que possamos buscar o nosso Deus para que Ele nos ajude a resolver todos os nossos problemas. Mas para isso é necessário deixarmos Ele no controle da nossa vida. Para isso é necessário confiarmos nele e entregarmos a Ele o controle da nossa vida. Aqui em Lucas 8, 22, do 22 ao 25, nós vamos estudar aqui um acontecimento, Lucas 8, 22. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando, eles adormeceu. Então sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. Então aqui Lucas nos narra, o que aconteceu nesse tempo aqui. Então Jesus passou o dia todo, ensinando a palavra na beira da praia para aquela multidão. Jesus estava cansado, porque Jesus, ele é Deus, mas ele também era homem. Ele, como homem, ele é como nós. Ele se cansava, Se afadigava, sentia fome, sentia sede, sentia cansaço, assim como nós. Porque assim como nós temos um espírito, que o nosso espírito não cansa, O espírito não se cansa. Mas nós temos um corpo, que esse espírito fica dentro. E o nosso corpo se cansa, o nosso corpo se fadiga. O nosso corpo sente fome, sente sede e precisamos de descanso. E Jesus estava cansado.
apesar de Jesus não ser pecador, não ter pecado, mas se cansava, né? Porque ele estava num corpo de carne, né? Então Jesus mandou os discípulos, né, passarem para o outro lado do lago. E eles despediram a multidão e obedeceram o mestre. E navegando eles, Jesus adormeceu. Jesus dormiu. Jesus estava tão cansado, né, que ele entrou no barco com os discípulos e os discípulos foram navegando e, navegando eles, adormeceu. Então sobreveio uma tempestade de ventos no lago e enchia-se de água, estando em perigo. Então Jesus adormeceu porque estava muito cansado. Meus irmãos, quando a gente luta com pessoas, nós também nos cansamos. Cansamos fisicamente, cansamos mentalmente, até espiritualmente a gente fica cansado, porque é uma luta. Um líder, um pastor, um missionário, ou mesmo líder na igreja, em qualquer cargo, a gente cansa muitas vezes de lutar com as pessoas, porque tem pessoas de todos os jeitos. Mas Jesus aqui estava cansado fisicamente. Ele estava cansado porque passou o dia ensinando, sentado, né? Talvez no barco, sentado ali, não sabe se estava no sol. E ele se cansou e entrou no barco e foi logo adormecendo, enquanto os discípulos navegavam para a outra margem do barco, do lago, né? Ele dormiu. Talvez foi um sono profundo. Mas aí a Bíblia diz que quando Jesus dormiu, preste atenção, quando Jesus dormiu, então sobreveio uma tempestade de vento no lago e enchia-se de água, estando em perigo. Então, quando Jesus dormiu, veio uma tempestade sobre eles. Então, o vento começou a soprar muito forte e o vento soprou forte e as ondas começaram a ficar violentas. Então Jesus estava dormindo, estava descansando, estava relaxando o seu corpo, porque ele precisava deste descanso, porque do outro lado ele teria uma outra batalha. A gente vai ver isso nos versos do 26 ao verso 39. O endemoniado de Gadara. Então Jesus, ele estava relaxando, mas descansando para poder começar uma nova batalha. O nosso espírito, meus irmãos, ele não se cansa. Nosso espírito não dorme. Quem dorme é o nosso corpo, pois ele precisa relaxar, ele precisa recuperar as forças. Então, por isso, Jesus estava dormindo. E assim também o nosso líder, né, nosso pastor, ele precisa também de um tempo, umas férias, né, todo ano precisa de umas férias, precisa de um descanso, porque lutar com pessoas não é fácil. Jesus, ele estava cansado, passou o dia ensinando a palavra e outra batalha do outro lado do lago esperava ele. Então, enquanto chegava do outro lado, ele dormiu, quer dizer, relaxou um pouquinho o corpo, descansou um pouquinho. Mas quando ele dorme, interessante que quando ele dorme,
então começa a soprar um vento. E esse vento vai aumentando cada vez mais e as ondas do lago, né, do mar, começam a ficarem agitadas. E aqui no versículo 23 de Lucas 8 nos diz, e enchiam-se de água, estando em perigo. Quer dizer, as águas foram sendo agitadas por aquele vento e o barco já estava se enchendo, já estava enchendo-se de água. Agora preste atenção, Jesus estava dormindo. Quando nós estamos dormindo, Satanás, ele se aproveita para querer tentar nos destruir. Então, Satanás, ele achava que iria destruir Jesus. Ele se levantou, ele começou a usar o vento para que as ondas, para que as águas ficassem agitadas. Por quê? Porque do outro lado do lago tinha um homem possesso de uma legião de demônios. E aqueles demônios sabiam que Jesus ia para lá. E eles não queriam Jesus lá. Então eles começaram a fazer tudo aquilo para ver se afogava todos daquele barco. Então nós devemos prestar atenção, meus irmãos. As tempestades que surgem na nossa vida, muitas vezes é para a nossa prova. Para nós provarmos a Deus se realmente estamos crendo nele. Então, Satanás, ele levantou aquele vento, soprou aquele vento com muita força, e as águas do lago, do mar, não é? Começaram a se agitar e o barco já estava se enchendo. E o que foi que aconteceu, né? Aconteceu que os discípulos começaram a lutar com todas as suas forças. Eles eram pescadores. Eles já tinham enfrentado muitas vezes, né, o mar agitado, o vento forte. Mas aquele mar parece que estava mais forte. Então os discípulos começaram a ter medo de morrerem. E quanto mais medo eles tinham, mais o mar ficava agitado. Então devemos prestar atenção. Quando surgir um problema na nossa vida, nós devemos nos encher do domínio próprio, para que o medo não nos atrapalhe. Então, os discípulos, eles foram ficando com medo do barco virar, do barco se afundar e eles morrerem afogados. Mas quem estava no barco? Quem estava dentro do barco com eles? O Mestre. Jesus estava ali com eles, eles estavam vendo Jesus. Jesus estava com eles, Jesus estava dormindo. Os discípulos viam todos os sinais que Jesus fazia, né? Então, os discípulos viam Jesus curando, Jesus ressuscitando os mortos, Jesus operando muitos outros sinais, mas os discípulos, vendo Jesus ali, estavam com medo de morrerem afogados. Então, muitas vezes nós estamos como os discípulos nesta situação, não é? Muitas vezes nós estamos enfrentando algum problema, né? Nós estamos enfrentando alguma agitação que o diabo está fazendo levantar para nos tentar abandonar nossa fé em Jesus. Então, os discípulos aqui, eles estavam demonstrando que não criam em Jesus. Eles não confiavam que Jesus era suficiente para protegê-los, porque Jesus estava dormindo.
Jesus estava dormindo fisicamente, mas Jesus é Deus. E como Deus, ele sabe de tudo, mas muitas vezes ele nos deixa as coisas acontecerem conosco para provar a nossa fé. E ali era uma das provas que os discípulos estavam passando. Mas junto com a prova vem a tentação, elas andam juntas. Satanás nos tenta a desistir da fé em Jesus, aí nós temos que provar a Jesus que temos fé nele, dependendo dele, fazendo o que ele nos manda. Mas aqui nos relata que os discípulos eles lutaram com as suas próprias forças. Meus irmãos, não adianta nós querermos enfrentar, né? Enfrentar qualquer problema com a nossa própria força, com os nossos próprios, com o nosso próprio poder, com a força do nosso braço, não adianta, porque nós não venceremos. Satanás, ele é mais poderoso do que nós. Nós só venceremos se Jesus estiver no centro da nossa vida, guiando o nosso barco, guiando a nossa vida. Então, os discípulos, eles fizeram tudo para que aquele barco não virasse. Mas eles poderiam ter feito algo, ter repreendido, usando a fé, usando a palavra, com fé. Porque eles já tinham aprendido com Jesus. Eles estavam sempre com Jesus. Então, Jesus, ele nos diz, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos falar ao monte, esse monte vai nos obedecer e vai sair do lugar. Mas muitas vezes nós não estamos crendo na palavra de Jesus. Não estamos crendo no Deus que dizemos crer. Então, os discípulos, eles não estavam crendo totalmente em Jesus. E nós, muitas vezes, estamos como aqueles discípulos. Então, fisicamente, Jesus, ele estava cansado, né? Então, o líder, né, o pastor, qualquer líder, né, da igreja, eles também precisam tirar um tempo para descansar com sua família. Mas espiritualmente, o líder precisa estar sempre pronto, sempre atento. Pois Satanás, ele não dorme. Satanás, ele é espírito, ele nos tenta dia e noite. Então, o líder, o pastor, o missionário, qualquer um de nós, filho de Deus, um cristão, não só o líder, devemos estar em comunhão com Deus todo o tempo todo. Espiritualmente, mesmo no lazer, mesmo nas férias, por onde andarmos, devemos espiritualmente. E humanamente, no nosso corpo, devemos sempre estar vigiando. Então, Satanás, ele trabalha dia e noite para nos tirar da presença do nosso Deus, para nos destruir a nossa fé. E nesses dias ele está trabalhando mais ainda para a nossa fé ser confundida, para nos confundirmos com as coisas, com muitos ensinos que estão dando, né? Muitos ensinos, muitas heresias que são contrários à palavra de Deus. Então devemos prestar atenção. Então, quando estamos dormindo, ele, Satanás, né, está tentando entrar no nosso sono. Quantas vezes, né, a gente está dormindo e às vezes a gente sonha com coisas que são coisas terríveis, né? Então, Satanás, até no nosso sono, ele entra para tentar nos intimidar, para tentar nos levar ao pecado, para tentar enfraquecer a nossa fé. Então, por isso, antes de dormir, nós devemos pedir a Deus que nos livre de todo mal, nos proteja,
que Ele coloque os anjos dele ao nosso redor para nos livrar, para nos proteger, proteger a nossa família, os filhos, os netos, os sobrinhos, proteger a nossa casa, porque o mundo espiritual, ele não dorme. Quando nós estamos dormindo fisicamente, ele está acordado. Pior é quando a gente dorme espiritualmente. Quando a gente dorme espiritualmente, não consegue ver a ação do maligno, porque os nossos olhos espirituais estão vedados, estão fechados e a gente não consegue ter o discernimento. Então devemos ter cuidado, porque Satanás, ele quer tirar de cada um de nós a comunhão com Deus e a nossa fé em Cristo. Então devemos andar com capacete, da salvação, uma das peças da armadura, para que a nossa fé seja protegida, todo o nosso corpo. Então em Lucas 8:23 nos diz que quando Jesus dormiu fisicamente, então sobreveio uma tempestade de vento no lago. Então Satanás, ele sopra o vento e tenta destruir aquele barco, tenta afundar aquele barco e matar, todos os que estavam no barco. E a Bíblia diz que o barco, enchia-se de água, estando em perigo. Quer dizer, todos aqueles que estavam no barco estavam em perigos de morte, porque o barco já estava se enchendo de água. E o que fazer, Os discípulos morrendo de medo. Quando nós estamos com medo, meus irmãos, nós estamos dando legalidade a Satanás de agir na nossa vida. É por isso que nós temos sempre que estar usando o fruto do Espírito Santo, chamado domínio próprio. Nós temos que aprender a dominar as nossas emoções. Temos que aprender a dominar o nosso medo, os nossos desejos sexuais, desejos emocionais, nossas emoções temos que dominar. Para quê? Para não desobedecermos o nosso Deus. Mas Satanás, ele nos tenta muito nas emoções, Às vezes a pessoa é muito emocional, se chora por qualquer besteira, se apaixona com facilidade, tem medo de tudo. Então Satanás, ele sabe das suas emoções e ele usa naquilo que você tem mais facilidade de cair. Então, quando um cristão não vigia a vida espiritual, a sua comunhão com Deus, então Satanás se aproveita para tentar nos destruir, para tentar destruir a pessoa, para tentar nos tirar do caminho, tirar a pessoa do caminho de Jesus. Então prestemos atenção. Então a ordem de Jesus é vigiai e orai. Marcos 14:38. Vigiai e orai. Então nós temos que estar sempre orando e vigiando se Satanás não está tentando nos tirar, nos atingir de alguma maneira. Então, meus irmãos e irmãs, devemos estar em constante vigília, pois as trevas não dormem e a qualquer distração que tivermos, Satanás se aproveitará. Estamos nos últimos dias, nos últimos momentos, nos últimos segundos nesta terra. Não se distraia com nada nesta terra e nem com ninguém. Então preste atenção, Jesus está vindo. E ele diz, guarda o que tens, guarda a tua coroa para que ninguém tome. Então vigie, Satanás tentará colocar pessoas em sua vida para que você tenha raiva delas. Então o diabo, ele vai colocar pessoas para criar confusão na sua
vida, né, na sua família, para que você fique irado, para que você guarde rancor, e assim você se afaste de Deus, dando legalidade a Ele. Cuidado, não dê lugar, não tenha raiva de ninguém. Satanás tentará lhe seduzir para a prostituição. Então ele usa um e outro, uma coisa e outra, para lhe tirar da presença de Deus. Usará os vícios, né, os amigos, com bebidas, com cigarro, com drogas, com a fama. Tu é famoso, tu canta bem, aí vai e começa. Cuidado, meus irmãos, com as riquezas, né? Vamos trabalhar, que tem emprego muito bom, muito melhor, e assim muitas vezes você está caindo numa armadilha. Em Mateus 4:8, Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo. Então, Satanás ele faz o mesmo conosco. Ele nos oferece a fama, ele nos oferece dinheiro, ele nos oferece as orgias do mundo, né? Eles oferecem tudo que o mundo oferece, mas o final é o lago de fogo que a pessoa vai ter. Cuidado, cuidado com aquilo que Satanás, usando alguém ou alguma coisa, está lhe oferecendo. Devemos estar vigiando, pois Satanás ele não para de nos tentar tirar do caminho de Deus. Cuidado com as amizades, né? Às vezes você arranja uma amizade, essa amizade vai cada vez mais lhe tirando do caminho de Deus e lhe levando para a perdição. Vamos ver o que é que diz Salmo 1. O que é que Deus diz lá? Vai lá e leia. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, quando nós estamos dormindo espiritualmente, nós não conseguimos ver. Então, os discípulos, apesar de estarem vendo Jesus ali, mas eles estavam dormindo espiritualmente. Eles estavam cegos espiritualmente. Apesar dos olhos estarem vendo Jesus, mas eles não estavam crendo verdadeiramente em Jesus. Do mesmo jeito, muitas vezes nós agimos. Nós não vemos Jesus dentro de nós, mas nós sabemos que Jesus está dentro de nós. Mas muitas vezes nós agimos como se Jesus não estivesse dentro de nós. Nós não cremos que Jesus ele está dentro de nós e ele pode nos ajudar. Preste atenção. E muitas vezes nós queremos resolver o nosso problema por nossas próprias forças. Assim como os discípulos ali naquele barco tentando navegar, tentando fazer tudo para o barco não virar. Muitas vezes nós estamos assim, esquecemos de quem é o comandante do nosso barco, da nossa vida. Muitas vezes nós tomamos o comando do leme do nosso barco e deixamos o comandante Jesus do lado, dormindo, não é? Então devemos ter cuidado, meus irmãos. Não devemos tomar o lugar de Jesus na nossa vida. Eva tomou o lugar de Deus na vida dela e a humanidade se tornou morta. Então você que já tem Jesus como Salvador, você que já recebeu Jesus, deixe Jesus ser o comandante da sua vida. Deixe Ele guiar a sua vida. Não faça nada sem a permissão dEle. Creia que Ele está agindo. Passe por esta prova vencedora, vencedor. Então, em Lucas 8:24, nos diz assim: E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. Estes cessaram e fez-se bonança. Então, preste atenção
O que foi que Jesus fez? Jesus dormindo, o vento começou a soprar e as águas se agitaram. Jesus acordou e estava uma verdadeira bagunça, né? Aquele mar com aquelas ondas agitadas, com os barcos, né? Quase virando os barcos, porque foram outros barquinhos. Não foi só esse barco aqui que os discípulos estavam. E os discípulos todos com medo de morrerem afogados, mesmo o mestre estando ali, né? E muitas vezes surgem problemas, dificuldades na nossa vida, que a gente diz não tem solução, não tem mais jeito para mim, não tem mais jeito por esse problema. E você está deixando Satanás fazer o que ele quer, que é lhe tirar sua fé, que é você deixar de crer em Jesus. Jesus, ele tem todo o poder no céu e na terra, mas ele quer que a gente, que eu e você, creia nele como seu único e suficiente Salvador. Ele nos salvou, não foi só da morte eterna, não. Ele nos salva a todo momento de todos os problemas. Basta a gente crer. Então, quantos livramentos Jesus nos dá e a gente nem sabe muitas vezes, né? Meus irmãos, enquanto nós não colocarmos Jesus como o nosso guia, como o nosso protetor, enquanto não colocarmos Jesus no centro de nossas vidas e deixarmos Ele na direção dela, nada dará certo nas nossas vidas, pois nós mesmos não podemos fazer nada para mudar os problemas que surgem em nossas vidas. Os discípulos tinham um grande problema. E eles, mesmo sendo pescadores, mesmo acostumados com aquelas ondas, mesmo sendo uma pessoa que dominava aquele trabalho, eles nada podiam fazer. Por quê? Porque as ondas estavam muito agitadas. Porque ali era a ação do maligno, não era uma ação natural. Satanás sabia que Jesus iria para o outro lado. Jesus disse que iria. E lá do outro lado tinha alguém clamando. Ali naquelas montanhas, naquele lugar, estava gritando, endemoniado. Então os discípulos tinham um grave problema para enfrentar. Mas o Mestre Jesus estava com eles no barco. Então lembre, Jesus está em você. Você é o barco. Jesus está dentro de você. Jesus não está dormindo. Jesus está acordado. Jesus está em espírito. Mas o que Jesus quer é sua fé nele. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então Jesus está esperando você crer que Ele pode e vai fazer. Enquanto você não crê, como é que Ele vai fazer se você não está acreditando? Sem fé é impossível, meu irmão. Então, embora Jesus estivesse no barco, embora eles soubessem que Jesus era o Messias, mesmo eles vendo todos os milagres que Jesus fez, mas eles ainda não tinham uma fé firme. Eles ainda não eram firmados na fé em Jesus. Jesus estava em corpo, alma e espírito ali na frente deles. Eles estavam vendo Jesus, mas não estavam crendo que Jesus iria resolver o problema deles. Se Jesus é o Salvador do mundo, se Jesus iria morrer para salvar, para libertar, como ele iria morrer afogado, né? Então, meus irmãos, preste atenção. O medo da legalidade é Satanás. E se nós estamos com medo
Então, Satanás ele está se aproveitando, seja do que for. Então, nós devemos usar o fruto do Espírito Santo, chamado domínio próprio, para dominar as nossas emoções, dominar os nossos pensamentos. Satanás ele joga pensamentos ruins na nossa mente para que tenhamos medo, para que não confiemos em Jesus. Preste atenção, quando você está preocupado com a coisa, o inimigo está jogando pensamentos ruins na sua mente e você está aceitando. Jesus nunca aceitou. Em Mateus 4, ali a tentação de Jesus, Jesus sempre combateu as palavras ruins de Satanás com a palavra de Deus. Preste atenção, então use a palavra de Deus para combater Satanás. Não aceite aquilo que o diabo diz. Aquilo que o diabo diz. Aquilo que o diabo diz que você não presta, que você é isso, que você é aquilo. Então, não aceite. Se você aceitar, meu irmão, se você aceitar, então Satanás ele vai ter força. Então não aceite nenhuma coisa ruim vinda do maligno. Combata tudo que Satanás joga na sua mente, na sua vida. Combata com a palavra de Jesus. Jesus ele combateu Satanás com a própria palavra de Deus. Então, quando as tempestades vierem sobre vocês, usem o fruto do Espírito chamado domínio próprio e enfrente o problema em nome de Jesus, crendo em sua palavra e buscando a direção dele para resolver os seus problemas. Então, não dê legalidade a Satanás. Aqui no versículo Lucas 8, 24, os discípulos foram até Jesus. E eles foram, criticando, mestre, perecemos. Então ele disse, mestre, nós estamos aqui nessa agonia aqui, nós estamos perecendo aqui, o senhor está dormindo, né? Muitas vezes nós estamos assim, dizendo, mas eu estou passando isso por causa de Deus, é que Deus não gosta de mim. Você está ouvindo o que o diabo está dizendo para você. Então você tem que repreender todo o mau pensamento. Você tem que ir a Jesus quando nós não podemos resolver nenhum problema de nós mesmos. Nós temos que nos humilhar diante do Senhor, crendo, pedindo socorro. Senhor, eu não consigo sem o Senhor resolver esse problema. Me ajude. Então Jesus, vendo a nossa fé, a nossa humildade, a nossa sinceridade, ele vem ao nosso socorro. E mais os discípulos, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. Estes cessaram e fez-se bonança. Na hora que Jesus falou, eles obedeceram. Eles quem? O vento e o mar, porque são criaturas de Deus. E toda a criação de Deus obedece a Deus. O homem é que não quer obedecer a Deus. O homem é que não quer crer em Deus. Mas toda a criação de Deus obedece. Menos o homem, não é? Muitas vezes nós estamos fazendo coisas que desagradam a Deus. Então Jesus acorda, repreende o vento e o mar, e eles obedecem. Devemos aprender com a natureza, com a criação de Deus. Na hora que Jesus repreende, manda eles pararem, eles obedecem. E nós estamos aprendendo com a criação. Lá em Romanos 1, do 18 em diante, Deus diz que a gente tem que aprender com a natureza. Por quê? Porque a natureza, Deus, ele se revela na natureza. Toda a criação de Deus obedece a ele. Mas o homem, que é
o cabeça dessa criação, o líder. Deus colocou o homem como líder dessa criação. O homem é o que não obedece. Então devemos prestar atenção. Então a natureza obedece mais a Deus do que o próprio homem. Aqui em Lucas 8:25 ele nos diz assim: e disse-lhes: onde está a vossa fé? Então Jesus pergunta para aqueles discípulos: onde está a vossa fé? Cadê a fé de vocês? Por que vocês não estão crendo? É isso que Jesus estava dizendo. Onde está a vossa fé? Quer dizer, Jesus o tempo todo ensinando a palavra, fazendo milagres, eles vendo, muitos deles receberam milagres. Pedro mesmo, né? A sogra dele foi curada, mas não estavam crendo. Não usaram a palavra de Jesus para repreender o vento, para repreender quem estava usando, né, aquele fenômeno da natureza para atingi-los. Então nós temos que aprender a usar a palavra que Deus nos manda para repreender os demônios, repreender o nosso inimigo. Muitas vezes uma pessoa usada pelo inimigo vem nos atingir e nós, muitas vezes, de irmos lutar contra o inimigo que está usando a pessoa, ficamos com raiva da pessoa. Então preste atenção, meus irmãos. Então Jesus faz uma pergunta, né, para os discípulos. Qual é a pergunta que Jesus faz? Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedece? Muitas vezes nós estamos assim, né? Mas Jesus, né, fez isso. Eu nem acreditei que Jesus fez isso. Eu já ouvi várias vezes as pessoas: Jesus fez um milagre, Jesus fez isso na minha. Eu nem acreditei que isso tinha acontecido. Então, muitas vezes nós estamos como os discípulos. Quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Ele é Deus. Ele sempre disse que era o Messias. Ele sempre disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele era o profeta prometido do Velho Testamento. Ele é o resgatador, ele é o salvador, ele é o libertador. Mas os discípulos ainda não conheciam o seu mestre. Você conhece o seu mestre? Você conhece Jesus? Você está tendo intimidade com Jesus? Você está buscando Jesus na sua vida? Você está procurando fazer a vontade de Jesus? Meus irmãos, nós precisamos estar cada dia mais e mais na presença de Jesus, conhecendo. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje eu entendo mais esse verso. Por quê? Porque quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais revelação da palavra nós temos e mais entendemos a palavra. E quando nós entendemos a palavra, mais cremos nesta palavra. Por isso Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Nós não podemos conhecer só a letra da palavra, nós precisamos conhecer nesta letra a revelação da palavra, que é o Espírito Santo. Então preste atenção. Para isso você tem que estar em comunhão com Cristo. Você precisa estar em oração, você precisa estar em jejum, você precisa estar em vigília constante na sua vida. Você precisa sentir o Espírito Santo lhe falando. Você precisa ser cheio do Espírito. Nós estamos nos últimos momentos da igreja aqui na terra. E Satanás, ele está fazendo
tudo que ele pode, que não pode, para nos tirar da comunhão com Cristo. Preste atenção. Então, os discípulos não tinham esse conhecimento de Deus, andar com ele direto, andar com Jesus. Quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Este é o Salvador do mundo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude e que possamos colocar nossa fé em Jesus. Quem não tem, peça a Deus que Ele vai lhe dar. Que o Senhor nos abençoe. Não sei qual é o problema que você está enfrentando. Eu não sei nem se você está enfrentando algum problema. Mas se estiver, meu irmão, Jesus é a solução. Lance sobre Ele todos os seus problemas. Lance sobre Ele as suas ansiedades. Lance sobre Ele os seus problemas. E confie, descanse que Ele vai lhe ajudar. Se arrependa dos seus pecados. Sem arrependimento não há jeito, porque Ele quer que você se arrependa. Ele quer que eu me arrependa. Ele quer que nós nos arrependamos dos nossos erros, para podermos ir até Ele. É o que Ele disse: meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar Ele, se arrepender dos pecados, confessar esses pecados. Então Ele vem ao nosso encontro, Ele vai mudar a nossa situação. Nós não podemos enfrentar o inimigo sozinhos. Satanás, os demônios, eles são mais poderosos do que nós. Mas eles não são mais poderosos do que Jesus. É por isso que Jesus é quem tem que estar ali na frente, na nossa frente, lutando por nós. E assim nós somos mais do que vencedores, porque estamos em Cristo. Então que o Senhor nos abençoe. Este ano é o ano da preparação. Preste atenção. Preparação espiritual. Preparando o nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo para Jesus na vinda dele, no arrebatamento, estejamos prontos para subir. 1 Tessalonicenses 5, 23, se eu não estou enganado. Então que o Senhor nos abençoe. Senhor nosso Deus, obrigado por esse estudo, que o Senhor nos ajude a termos uma fé maior, Senhor, uma fé firme. Nos encha da sua palavra, nos encha do teu Espírito, nos revele a tua palavra para cada um de nós. Perdoe os nossos pecados, nos ajude a cada dia a fazermos mais e mais a sua vontade. Nos prepara para a sua volta. Abençoa cada irmão que está enfermo, cada irmã que está com problema em sua família, com seus filhos, com seu esposo, com sua esposa. Que o Senhor esteja libertando cada um membro da sua família. Que o Senhor esteja trazendo salvação para estas famílias. Abençoa, Senhor, cada um de nós. Olha para nós, para a nossa família. Não deixe que venhamos a ter raiva, a ter ódio, a ter mágoa de ninguém. Porque isto é veneno, isso é legalidade que damos a Satanás. Nós não queremos dar legalidade nenhuma. Que possamos lutar contra as trevas, como é dito lá em Efésios 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra Satanás e o demônio dele. Que o Senhor nos abençoe, abençoe todo o teu povo. Aviva a tua igreja, aviva-nos, que esse avivamento comece em nós, comece em cada um de nós. Obrigado pelo privilégio que temos de fazer parte da tua família, meu Jesus. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Mande essa live para frente, mande para outras pessoas. E que dê o seu bonzinho aí, compartilhe, né? E também comente, aperte aí no sininho, né? Vá lá no YouTube, Estudos com Maria Antônia, e coloque
se inscreva lá, coloque o seu banzinho, o seu comentário, né? Também aperte no sininho e assim você estará ajudando, né, a evangelizar. E assim até o próximo estudo, até sábado.